aplicativo para praticar. Mas assim, olha, eu vou te falar o seguinte, uma coisa é digital, tá? Outra coisa é no papel. No papel, igual eu vou te falando, celular, por exemplo, você não vai ficar com celular de bobeira hoje em qualquer lugar. É um papelzinho, quem vai querer levar o seu papelzinho? Tá aí, Então, é indígena? Não, você faz. Depois de você coloca um papelzinho. Assim, deixa eu voltar aqui, concentrando e vai chamar a atenção. Vamos assistir um pouquinho, daqui a pouco eu tô, tá? Não! Então eu? Então sou eu. Porque aqui, você tem que estar aqui ao vivo, né? Aqui, né? Aí é foto? Não. Peraí, só. Esse rainha aqui, né? Não, tem um ao vivo. Aí eu falo, pois é, pode. Beleza, vamos lá. A gente continuando então aqui a palestra aqui. Agora quem vai falar aqui é o que vai palestrar, o palestrante, né? É o professor Thiago Silva. Ele é biólogo pelo Instituto Dr. Isabela Hendricks e mestrando pelo IFMG. E ia falar então sobre as dificuldades, os critérios de desempate, tá? Nas provas do Cefet, o DEC, o UNE e IFMG. Porque muitas vezes o aluno ele não sabe o critério de desempate, sabe? Isso aí é bom que ele se alerta aos pais também, para isso até influencia assim, que deve estudar, que deve se dedicar mais, onde que ele for fraco e poder, no caso, se reforçar, para no caso de um empate, ele levar vantagem nesse critério de desempate. Então, o Thiago Silva fala sobre isso. Boa palestra. Então, gente, preciso falar de novo, né? Meu nome é Thiago, né? E a primeira coisa, antes de começar, é que eu não prestei atenção, eu não consegui ouvir o nome de todo mundo. Então, eu queria saber primeiro o nome de todo mundo que está aqui e o que vocês vão tentar. Vai tentar o Cefet, vai tentar o Cotec, eu vou tentar o Enem, enfim, o que eu vou tentar? Qual é o seu nome? E você vai tentar o quê, Karina? Não sei. É o famoso não sei. O seu é? Silvia. Você está fazendo faculdade de quê, Silvia? Pedagogia? Bacana, vai ser uma coleguinha nossa, né, Eduardo? E você, seu nome? Ana Lúcia. Está acompanhando a Ana Paula. E você pretende fazer o quê, Ana Paula? Para quê? Tem ideia? Mais ou menos? Qual tipo de curso? Vai ser minha coleguinha. Olha só. Qual é o seu nome? Os mesmos cursos? Não, eu quero análise clínica também. Eu quero mexer com tipo biólogos. Minha coleguinha, olha só para você ver, minha coleguinha de profissão. E você é a? Eliette está acompanhando a Karine. Então, gente, eu vou contar para vocês hoje uma coisa que ninguém faz. Sabe o que é? Ler edital. Não é verdade? Quando a gente vai fazer uma prova, como é que a gente faz a prova? Quer ver? Vamos pegar aqui o Silvia. Como é que você faz uma prova quando você escreve lá? Vamos pegar aqui, no caso, aqui até um pouquinho mais à frente, né? Quando você vai fazer o Enem. Como é que você faz a inscrição da prova para o Enem? Como é que vocês fazem? Conta para mim. Coloca lá no site, preenche lá nossos dados, bonitinho, né? Tal. Gera um boleto. Esse é interessante. Vê os requisitos mínimos. Tem gente que não faz isso também não, tá? A gente gera um boletim, paga, olha a data da prova e faz o quê? Não, vai lá fazer a prova. Estudar, você já sabe que é português, matemática, biologia e tal. Não sabe mais nada, gente. Vai lá e faz a prova. Aí que é o problema. Isso aí é 90%, 95%, né? Os que se inscrevem. Exatamente. Aí, olha só para vocês verem que interessante. Nós aqui, né, que vamos fazer uma boa parte aqui, que vai fazer pro
para os colégios técnicos, né? E até depois para a vida da gente. Depois que eu aprendi a fazer isso, gente, a nossa vida muda. Sabe por quê? Eu vou lá, nós vamos fazer o Cefet, um exemplo, né? Eu vou lá fazer a prova de Cefet, escolhi lá que eu vou fazer lá técnico em enfermagem, lá técnico em informática, sei lá, qualquer coisa. Beleza, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu vou fazer. Entrei lá na prova, lá, preenchi, olhei lá, estou em escola pública, tá, beleza, vou usar aquela conta ali, não estou, ampla concorrência, pá. Fiz lá, gerei meu boleto, aí eu estou matriculado no cursinho, ó, gente, ó, todo mundo marretando na sua cabeça, né? A prova é dia tal, estuda, a prova é dia tal, você vai lá e faz a prova. Acabou. Aí pra que aquele edital enorme de 30 páginas? Sendo que toda hora todo mundo fica te contando, né? Aí a Karina vem aqui fazer prova comigo, vem fazer aula comigo, e eu fico contando para ela, Karina, a prova de biologia são 6 questões. A prova de física são 6 questões. A prova de química são 6 questões. Você acha que ela vai ter alguma preocupação na vida dela de ir lá conferir no edital se o que eu estou falando é bobagem? Não vai. Não é? Aí o professor aqui do cursinho fala assim com ela, com o povo assim, português são 15 questões. Por exemplo, a gente fala, para o Cefet são 15 questões, um exemplo, né? Aí ele vira assim para ele assim, ele vai lá no IFMG, por exemplo, cai 18. Aí o cara fala, pô, o professor falou comigo 15. Aí vem uma coisa, eu não conferi, eu não li. Aí chega lá e fala assim, Thiago, eu falo aqui com todos os meus alunos. Aí eu falo, gente, eu sou biólogo. Eu falo, pô, biólogo, tá, sabe fazer conta? Não gosto, mas sei. Não, você quer dizer o quê? Não gosto, mas faço. Quando a gente vai fazer umas provas para qualquer outra coisa, até quando a gente, na vida da gente, né? A gente tem que aprender a ler para a gente se encaixar nos critérios e ver qual critério vai me beneficiar. Eu fui fazer inscrição para o mestrado, o que eu fui fazer primeiro? Ler o edital e ver em qual critério eu vou me beneficiar. Então é isso que a gente tem que fazer. E eu tenho que ver o quê? A gente não fala aqui para tudo, a gente tem que ter o plano A, B, C, D, E, F, G. Eu tenho que tentar me encaixar o quê? Nos primeiros planos, para me potencializar a minha chance de quê? De ingressar no qualquer, não é verdade? Então, o que eu vou contar para vocês, eu vou pôr a tela aqui, tá? Aí quem está assistindo também vai poder ver, depois se quiser poder ver em casa também. Eu fiz aqui um apanhado bem geral, não é coisa da minha cabeça, eu tirei tudo que eu vou falar aqui, eu tirei da onde? Dos editais. Obviamente, algumas coisas a gente tem que lembrar, né? A gente não é bobinho. Você vai lembrar que para fazer uma prova, você não vai ficar o quê? Mexendo no celular. Você não vai ficar o quê? Fuxicando no paper. Você não vai ficar vendo o tablet. Você não vai ficar levando uma caneta que pode, aquelas que apagam. Vai fazer isso? Não vai fazer isso. Né? Vai levar lá a chave do carro, da casa de campo, dos 5 carros que você tem em casa, do controle do portão. Você vai levar isso tudo? Não vai. Tem gente que leva? Precisa daquilo? Não. Então é uma das coisas que a gente vai o quê? Que a gente vai trocar uma ideia aqui hoje, tá? Então eu vou colocar aqui pra gente. Vou colocar aqui pra gente aqui. Deixa pro nós, chefe. Só que eu abri um negócio aqui. Olha só, gente. Então, eu fiz essa pequena apresentaçãozinha aqui, olha. As provas e os critérios de desempate. Então, eu coloquei aqui essas pessoas aqui, cheias das interrogações aqui, né? Cefet, como é que eu faço? É simples, eu entro lá, cefetmg.gov.br, faço minha inscrição, tá tudo resolvido. Eu sei que a prova vai ser lá para novembro afora. Né? Tá dando para todo mundo enxergar aqui, tranquilo? Então, olha só. Um dos
primeiros critérios que eu vou... Aqui eu fiz só uma pequena apresentação minha aqui, todo mundo já ouviu falar várias vezes aqui, né? Eu tenho, além de ser biólogo, tenho uma pós-graduação em engenharia ambiental, então a gente tem que estudar bastante, né? E estou ingressando lá no mestrado em sustentabilidade e tecnologia ambiental no IFMG. Então, olha só para vocês verem aqui. Primeira coisa, como é que funciona o critério da seleção? Então, olha lá. Deixa eu só... Aí. Tá bom, Tira um aí, só para do ladinho. Aí, bacana. Então, olha lá. Toda a prova de seleção ela é feita lá. Ó. Será feita em fase única, eliminatória e classificatória, por meio de provas objetivas constituídas de questões de múltipla escolha. Tá? Que são o quê? O famoso xizinho, né? Então, geralmente, nós temos lá da alternativa A até a alternativa E de escola. As questões da prova serão abrangentes e verificarão os conhecimentos adquiridos pelo candidato, sendo circunscritas aos programas das disciplinas que constam no anexo 5, que é um outro problema também interessante. Ninguém lê lá o bendito do anexo 5. Você vai ler anexo 5? Não, você sabe que tem um anexo e dirá 5. Né? Então lá consta o quê? Todas as matérias que tem que constar lá, que vai cair na prova. Por exemplo, biologia. Eu vou falar lá. Célula, o que é célula, substância inorgânica, botânica, vai vir tudo listadinho lá. E até uma forma interessante, quando a gente está dando aula aqui, eu viro para a Karina, por exemplo, e falo assim, Karina, você vai estudar ecologia, tá? Você vai acreditar em mim? Vai, eu sou convincente. Aí o que vai acontecer? Não vai acreditar em mim que eu vou falar toda hora na cabeça dela. Ecologia é o que cai na prova. 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 Ela vai o quê? A ecologia cai na prova. Alguém vai lá conferir se realmente a ecologia vai cair na prova? Não vai. O Eduardo, você fica falando aqui toda hora aqui. Ah, gente, conjuntos caem na prova. É muito importante conjuntos caem na prova. Conjuntos caem na prova. Ninguém vai lá conferir se o danado do conjunto cai na prova. Então, é uma forma de você também, o quê? Organizar os seus estudos, né? Então, lá, ó, cada questão da prova objetiva equivale a 1 ponto. Então, caso você acertou 10 questões, você tem o quê? 10 pontos. Né? Olha lá, opa, perdão. Olha lá, e o número de questões e a pontuação máxima para as ofertas da forma integrada estão no quadro 1. Tá? Aqui, ó. Olha lá. O quadro 1 eu não coloquei, não. Mas é porque é a forma lá de ampla concorrência, se é cota para a escola municipal, se é cota para a escola estadual, o sistema de cotas. Como é que funciona? Mas olha aqui para vocês verem aqui, olha. Número de questões e pontuação por prova, na forma integrada. Você sabe o que significa essa forma de ingresso integrada? Lá no Cefet, lá até para qualquer outro, até na questão do vestibular, quando você for fazer. Sabe? É de Eliette. Você sabe o que é a forma integrada lá no Cefet? É o quê? Que o menino, a pessoa vai lá e ela vai fazer o ensino médio de manhã e o técnico à tarde. Então ele vai ficar o quê? O dia inteiro lá na instituição. Então, lá, para essa forma, eu tenho lá, ó, linguagens. Língua portuguesa e literatura brasileira. Olha lá, eu tenho 15 questões na prova. Matemática, 15 questões. Ciências da natureza. Olha lá, vem escrito lá ciências, né? Mas a gente tem que lembrar que dentro de ciências tem o quê? Biologia, física e química. Olha só para vocês verem que interessante. 18 pontos. Né? Se você for pensar em termos... As ciências, ela equivale, por serem 3, equivale mais do que o quê? A matemática e o português. Você já pararam para pensar nisso? Que coisa interessante. E olha só para você ver aqui, olha. 6 vezes 3, dão quantas?
18, né? E olha que quantos que eu tenho aqui em matemática. Matemática não é uma disciplina só? Então, isso já dá um recado aqui pra gente. Qual que é o recado? Alguém já pensou nisso aqui, vendo isso aqui? Eu tenho que o quê? Arrebentar nas ciências, não é? Significa que ela é o quê? Muito importante. Olha lá, geografia, 6, história, 6, totalizando 12 pontos, somando tudo ali, eu tenho o quê? 60 pontos. É o máximo que eu vou conseguir tirar lá na prova lá do Cefet. Essa parte aqui é para o Cefet, tá? Depois eu vou falar do Cotec, do Coluna e por aí vai. Então, olha só. E esse aqui, ó, esse quadrinho aqui embaixo, é o para concomitância externa e subsequente. E o que é isso? Concomitância externa. É quando eu faço a opção de fazer o meu ensino médio na escola do meu interesse e eu quero fazer apenas o técnico lá na instituição, tá? Ou então o ensino subsequente, que é quando eu quero fazer o quê? Primeiro eu quero fazer o meu ensino médio e depois eu quero fazer o técnico. Eu vou fazer essa divisão, tá? Não necessariamente ficando o dia inteiro, igual a forma do integrado. Eu posso primeiro formar o médio e depois o técnico, ou o técnico e depois o médio. Entenderam? Então, olha lá. Língua portuguesa, 15 questões. Matemática, 15. Física, química, biologia, 18 pontos. E história e geografia também o quê? 12 pontos. Mudou alguma coisa? Não. Só mudou o quê? A forma de como eu quero ingressar na instituição. Dúvidas até aqui? Gente, essa palestra, vocês vão ver ela, tá? Assim, eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou enviar para vocês, review, uma noite. É importante, né? Uma frente toda agora, né? Alguém tem água aí? É? Quem mais tem água? Quem mais? Só três. Então, olha só, gente. Da realização da prova. Aqui é aquelas coisas... Isso aqui a gente costuma ler, né? Como é que eu vou lá fazer a prova? Onde que é? O horário? Aqui eu coloquei aqui só um exemplo, né? Deverá chegar no local com uma antecedência mínima de 30 minutos. Vocês sabem por quê? Aqui é uma coisa interessante. Você sabe por que a gente coloca antecedência mínima de 30 minutos? Que é o ideal, assim? Vocês têm ideia? Vocês acham que é só por uma questão de organização de sentar bonitinho e tal, não sei o quê? Tem a ver com o que o Jota falou. A questão do quê? Da adrenalina. Porque se eu chegar lá em cima da hora, loucamente, minha adrenalina está onde? Lá nas alturas, então eu estou muito louco. Eu vou olhar para a prova, eu vou olhar para o quadro, eu não sei onde que eu assino, eu não presto atenção em nada. Tem alguns exames que tem que colocar a digitalzinha lá, né? Eu não estou entendendo nada, eu estou fazendo tudo por quê? Porque as pessoas me mandam. Não estou nem sabendo onde que eu estou. Então eu chego primeiro, sento, tomo a minha o quê? Minha água, tranquilo, dou tempo da adrenalina baixar. Por mais calmo que a gente seja, só de falar que você está sendo testado, já dá uma ansiedade, né? Então eu vou lá, sento tranquilo, relaxo, calma, leio as coisas com calma, daí eu vou começar o quê? A minha prova. No caso do Cefet, geralmente a prova é às 2h30, né? Às 2h30. Então, os portões serão abertos às 1h30 e fechados às 2h30, impreterivelmente. Significa que às 2h31 não entra mais. É até o que acontece lá todo ano, lá no Enem, né? Você vê lá as pegadinhas, lá os meninos caindo, tombando o portão agora. Tem uns que entram, o portão já está na gretinha, lá o menino pula lá dentro para tentar conseguir. Existe necessidade disso tudo? Não, né? É só a gente se programar, dá tempo de fazer, não dá? O candidato, obviamente, que chegar após esse horário, então a gente chega e não vai direto para a sala, vai para o banheiro, vai beber água, vai pensar na vida, vai olhar para a água. Se ele estiver ali depois das 2h30, ele vai ser o quê? Desclassificado. O candidato que tivesse sido solicitado a resolver eventual de residência documental, que é aquele negócio lá, né? Eu até presenciei uma coisa interessante. Obrigado, chefe. O último processo seletivo que eu fui fazer, às vezes já é tão intrínseco da gente de carregar a documentação, né?
Eu fui fazer uma prova de inglês. Na hora que chegou lá, uma pessoa foi desclassificada por quê? Não levou documento. Aí ela foi alegar, pô, mas você pega documento e tal, não sei o quê. Aí o que a pessoa teve que fazer? Abrir lá o edital para ele mostrar. Aqui. Está escrito lá. Foi desclassificada, chegou, era a penúltima etapa, a chance enorme de passar, não passou por quê? Não levou a carteira de identidade. Então, esses detalhes é interessante a gente saber, né? Aí, obviamente, se o seu nome tiver escrito lá, Edilene, e tiver lá Ediliene, o que eu faço? Atenção. Primeiro eu vou conferir e achar o erro. Você acha que o aplicador lá vai achar o erro para você? Não, não vai não. Tá? Então, olhei lá, identifiquei o erro. Gente, aqui meu nome aqui é Edilene, está escrito Ediliene. Então, você vai preencher um formuláriozinho lá, tá tudo tranquilo. Sabe por quê? Se você não conferiu e você passou, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser desclassificado. Sabe por quê? Você não era você. Lá estava escrito Ediliene. Seu nome é Edilene. Vai ser desclassificado. Um exemplo, outro exemplo. Seu nome é Karina com K ou com C? Com K. Está escrito lá Karina com C. É o C? Não. Meu nome é Thiago com H. Se tiver escrito Thiago sem H, o quê? Não sou eu. Então, você o quê? Desclassificado. Tá? E, obviamente, o candidato que não comparecer no dia e horário da prova também vai ser o quê? Desclassificado, né? Não tem como. Hoje a gente faz tudo EAD, né? Mas ainda não tem prova para o Cefet EAD. Então, aqui, ó. Outra coisa interessante que, pelo menos aqui no curso, eu faço muita questão de treinar com todos os alunos, tanto do Cefet quanto do Enem, na hora dos simulados. A gente tem um péssimo hábito, a gente entrega a folhinha lá, com os quadradinhos, aí todo mundo pergunta assim, eu tenho que colorir o quadradinho? Sim, você tem. Sabe por quê? É o quê? É uma norma. Então, a gente tem que cumprir a norma. Ah, professor, mas eu perco 10 minutos colorindo o quadradinho. Então, você tem que fazer o quê? Se programar para você conseguir o quê? Ter tempo para colorir o quadradinho. E colorir o quadradinho certo. Vai adiantar lá na prova, lá, se a questão 1, você colocou C. Tem lá o quadradinho lá aqui na questão C, 1. Aí você coloriu lá, achurou o quadradinho. Mas não era C que você queria, não. Era D. Aí você vai lá e faz assim, ó. Vai servir? Questão que nula. Ah, mas era D mesmo, eu acertei. Já foi. Tá? Então aqui, eu pego muito no pé das pessoas nesse sentido mesmo. É xizinho? Eu mandei colocar xizinho? Não pedi para colocar xizinho. Se colocar xizinho, eu vou considerar a sua questão como o quê? Nula, como errado. Eu fiz isso aqui, eu vou considerar isso aqui? Não, eu vou considerar o quê? Nula. Para você, eu posso virar para você depois e falar assim, olha, para o seu conhecimento você acertou. Mas lá para a prova, você o quê? Você errou. Tá? Então, são detalhes que a gente tem que prestar atenção. Igual, por exemplo, tem prova que pede para fazer o quê? Bolinha. Eu já vi prova que pediu até para fazer o quê? O triângulo. Certo? Aí a pessoa vai lá e faz o quê? Marca um X no triângulo. Não é isso que a gente quer. O Cefet, ele se reserva no direito de alterar o horário e a data da prova, se for conveniente a ele. Ele não quer saber se você tem uma prova no outro dia, se vai coincidir com a prova do Coltec, se vai coincidir com o casamento da sua irmã. Eles não querem saber. Se for conveniente a ele, ele vai simplesmente soltar um comunicado que olha, a prova que estava agendada no dia tal, para a hora tal, no local tal, ela foi o quê? Alterada, seguindo esses outros parâmetros aqui. Tá? Então tem que prestar muita atenção. Se inscreveu? Dá uma olhada frequente lá na página da prova. Hoje, mesmo com as mídias digitais, segue o Instagram lá no local, segue o Facebook. Porque eles estão sempre postando isso lá o tempo todo. Segue o Twitter.
Então, me inscrevi no Cefet, vou entrar lá no Twitter do Cefet, vou entrar lá no Facebook do Cefet, vou ficar o quê? Inteirado da instituição, vou ficar informado. Aí aqui, né, lá, aquelas coisas de praxe, né? Não será permitido durante a realização do exame levar relógio, principalmente se for, né, tanto analógico quanto digital, dispositivos eletrônicos, pendrive, tablet, telefone e tal, não sei o quê. Hoje a gente não tem mais, os smartphones de hoje não tem mais aquela possibilidade de tirar a bateria, igual tinha antes, né? Eles pedem para desligar, mas o ideal, 100% ideal, é o quê? Se não houver necessidade, não leva, tá? Dispositivos para gravação, transmissão de dados, um fone de ouvido, esse tipo de coisa. Se você for ter com isso, aí eu estava escutando música. Desclassificado. Tá? Obviamente armas, né? Senão você pode sair dando um tiro lá nas pessoas. Isso vale também para cacetetes e algo parecido com isso. Pedaço de pau. Arma branca. Aparelhos auriculares em geral, tá? Exceto se lá, interessante. Toda vez que a gente vai fazer inscrição para alguma coisa, tem lá o quê? Se eu tenho alguma necessidade especial. A letra da prova tem que ser maior, porque eu tenho alguma disfunção visual, eu tenho uma disfunção motora, eu preciso de um aparelho auricular, então eu tenho que o quê? Escrever isso lá e deixar essa solicitação por escrito. Se não tiver solicitado e eu aparecer com isso lá, vai adiantar eu falar para o cara que eu preciso daquilo? Não. Você vai ser o quê? Desclassificado. Tá? Então, e aquele negócio de ficar perambulando lá pelos locais com o telefone, mesmo que ele esteja o quê? Desligado. Terminou a prova, sai da prova e vai o quê? Vai embora. Sai, vai deixar para ligar o telefone depois que você saiu do portão lá fora. Certo? A folha de resposta do candidato ela é lida opticamente, então não tem uma pessoa que lê, simplesmente é um scanner. Eles vão passando a folha de resposta e aquilo lá o computador vai dando resultado. Então, o computador erra. Erra. A chance é grande ou pequena? Pequena, né? Então não adianta eu ficar o quê? Ficar lá discutindo lá que eu marquei D e o computador é o C. Dificilmente isso vai acontecer. Cada acerto equivale a um ponto e caso alguma questão seja anulada, às vezes é uma dúvida comum, né? Quando a questão é anulada, o quê? Todo mundo ganha aquele ponto, independente de você ter acertado anteriormente ou não. Até se você tiver deixado de fazer, você vai o quê? Ganhar o ponto. A nota global do candidato será o resultado da soma total de pontos que ele obtiver em todas as provas. Então, se ele acertou 10 em uma, 5 na outra, 7 na outra, sei o quê, soma aquilo lá tudo. Pô, tirei 30 pontos. Então, essa é o quê? Sua nota, 30 em 60. E a classificação para o preenchimento de vagas se dará em ordem decrescente da nota global. Isso significa o quê? Do maior para o menor. Agora aqui, gente, isso aqui é a coisa interessante do negócio. Em todos os casos de empate, o desempate dar-se-á da seguinte forma. Olha só, o Eduardo aqui, por exemplo, aqui é a minha testemunha. Nós tivemos aqui 2 alunos que não passaram por uma questão de detalhe. E o detalhe de não saber, não é que não sabia, porque eu, particularmente, eu fiquei aqui falando o tempo inteiro. Gente, tem que fazer, tem que dedicar mais nisso, tem que dedicar mais nisso, porque é o quê? É um critério de desempate. Então, muitas vezes, aquela questão, sabe aquela questão que de vez em quando a gente está cansado de fazer prova? Você vira e fala assim, é D. D de Deus. Se você tivesse um pouquinho mais de atenção e tivesse feito, aquela questão ali podia ter o quê? Podia ter salvo. Você podia entrar. Nós tivemos alunos aqui que eles não entraram, sabe por quê? Por causa de uma questão de geografia. Aí a gente foi falar com os meninos, pô, mas você ia tão bem nos simulados e tal, não sei o quê, por que não conseguiu? Professor, não deu tempo. Não chegou na hora de geografia, o tempo já estava esgotando, o que eu comecei a fazer? Chutar. Então a gente tem que o quê? Se programar. Então, olha só para vocês verem que coisa interessante, gente. Então aqui, olha. Opa, perdão. Então aqui, ó.
será considerado melhor classificado o candidato que obtiver maiores notas nas provas assim sequenciadas. Então, lá, para vaga de forma integrada, língua portuguesa. Então, quem tiver a maior nota em português leva. Matemática e, olha aqui, ciências. Mas sabe uma coisa interessante dentro das ciências? O primeiro critério de desempate dentro das ciências é o quê? Biologia. Então, eu tenho que fazer o quê? Pô, eu não sou bom em biologia, eu sou muito bom em física. Mas eu sou péssimo em biologia. O que eu tenho que fazer? Dedicar mais o quê? A biologia. Óbvio que eu vou deixar de fazer a prova de física muito bem feita igual eu sei fazer? Não. Mas eu tenho que dedicar um pouquinho mais lá na biologia. Porque uma questão que eu acertar lá, por mais que eu feche a prova de física, uma questão que eu acertar lá e os meus rivais errarem, eu entro e eles estão fora. Por mais que muitas vezes, em algumas outras matérias, as notas deles tenham sido o quê? Maior que a minha. Para oferta nas vagas com concomitância externa e subsequente. Língua portuguesa, matemática. Aí olha só para vocês verem como é que muda. Física. A física é mais importante para quem for fazer o quê? A concomitância externa. Então, viram como é que é interessante a gente ler o edital? Por um detalhe, às vezes eu fiz integrado, mas eu queria li o concomitante, achei que a física era mais importante, dediquei mais a física, mas não era ela. Então, é muito importante fazer essas coisas. Persistindo o empate, classificar o candidato com a idade o quê? Mais elevado, mais velho. Permanecendo o empate, o candidato classificado com um número menor de inscrição. Ou seja, quem se inscreveu primeiro. O povo não fala que quem chega primeiro bebe água fresca? Bebe água limpa. Então, aqui, ó. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui, olha só para vocês verem que legal aqui, olha. Primeiramente, se eu zerar uma prova, por mais que eu tenha fechado as outras, eu vou ser o quê? Desclassificado. Então a gente tem que. Isso vale para qualquer coisa que vocês forem fazer. Zerou na prova, já era. Então não vamos cair nessa bobagem, né? É difícil acontecer isso? Não. É muito fácil até. Né? Aí aqui, ó, não alcançar 20% do total de pontos objetivos. Por mais que, suponhamos que a prova desse ano foi um fiasco, aconteceu uma catástrofe, todo mundo foi muito mal. Muito, muito mal mesmo. Quem tirou 21 para cima, tá dentro, o resto tá fora. Pessoal, no teatro, é questão de 60 pontos, né? É. Então, 20% de 60 é isso? É. Então, 12 pontos. Exatamente. 12 pontos, né? Então, quem tirou abaixo de 12 questões, não é isso? Tá eliminado. Entendeu? Não tem mais nem chance, por mais que todo mundo tenha sido o quê? Muito ruim. Pô, não, pô, 90% dos candidatos tiraram 11, a prova estava impossível de ser feita. Né? Beleza, se alguém tirou 13, o problema é seu. Certo? E aqui é só algumas questões que eu coloquei aqui, para mim não delongar demais, é a questão de se eu prestar alguma informação incorreta, um caso interessante, o caso de gêmeos, né? Gêmeos idênticos, eu mandei meu irmão gêmeo lá fazer a prova lá, e eu que tinha que fazer, se aquilo de alguma forma depois for comprovado, você está eliminado. Fora também as responsabilidades, até no caso, né, Tiago? Criminal, né? No caso. Lógico, sim. Não por aí, não, né? E uma outra coisa interessante é o quê? O respeito ao aplicador. O aplicador, ele é o quê? A autoridade máxima naquele local. No caso, por exemplo, do CETESB, do FUNDEC, são todos o quê? Servidores públicos. E se você desacatar um servidor público, você vai o quê? Preso. Né? Ele pode te dar, apesar que qualquer cidadão pode dar voz de prisão ao outro,
Mas em servidor público ele liga lá que você está preso, você me desacatou. Certo? Então a questão de educação também ela ajuda bastante. Agora aqui eu vou falar um pouquinho do Poltec. Olha só para vocês verem como é que é um pouquinho diferente. Eu vou tirar só um pouquinho do zoom aqui. Olha lá. Consistirá em uma prova escrita, 60 questões de múltipla escolha, cada uma valendo ponto, tá? Exceto nas questões de, olha lá, ó, português e matemática, que valem cada 2 pontos, fazendo um total de 90 pontos. Olha só para vocês verem que coisa interessante. Muitas vezes a gente sai se inscrevendo loucamente, vou fazer Cefet, vou fazer Poltec, vou fazer IFMG, vou fazer o quê? Tudo é prova, né? Mas olha só, o critério já não é diferente lá para o Cefet? Só uma dúvida aqui, são 15 questões de matemática, né? Isso, 15 questões de matemática, com peso 2. Então, cada questão, porque lá no Poltec é dividido por pesos. Então, se você for, olha lá, aqui, por exemplo, aqui, ó, peso 2, português e matemática também é peso 2. Então, se você for melhor em português e matemática do que ciências, por exemplo, você vai estar o quê? À frente na classificação, certo? Então, aqui já é um sistema diferente, já é um sistema de distribuição por pesos. Tá? Então, lá, ó, língua portuguesa, 15 pontos com peso 2. Então, é como se fosse, entre aspas, assim, né? 15 questões que valem 30 pontos. Certo? 18 questões de ciências naturais. Aí as ciências aqui, no caso, tem peso 1. 15 questões de matemática com peso 2. 6 de geografia e 6 de história. Tá? Gente, eu estou falando grego ou vocês estão me entendendo? Tá dando? Todas as provas deles são escritas? É múltipla escolha. E aqui, são quantas horas de prova, mais ou menos? 4. 4 horas. 4 horas de prova. Então, aqui, ó. A nota de cada um dos candidatos será o somatório dos pontos obtidos, juntamente, obviamente, com aquela questão do peso, né? Os candidatos serão classificados segundo a opção de inscrição lá no item 2.4, que é o caso lá também da divisão de cotas. E no caso de não preenchimento das vagas reservadas e remanescentes, serão preenchidas de acordo com a portaria normativa do MEC. Só um minutinho. Só que ela falando aqui, no caso, 4 horas, né? Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Só para ver assim, claro. Se eu perco 4 horas, 4 vezes 60, 240 minutos. E são quantas questões, Thiago? 60. Então, são 4 minutos por questão em média. Tá? 4 minutos por questão. 240 dividido por 60. E é uma coisa que a gente tem que fazer o quê? Treinar. Né? Olha aqui para vocês verem aqui, ó. A questão lá do desempate lá, ó. O maior número de pontos obtidos na prova de língua portuguesa, obviamente, né, ela tem peso 2. O maior número de pontos obtidos na prova de matemática, por quê? Também tem peso 2. O maior número de pontos obtidos na prova de ciências naturais, aí ele não faz a classificação de biologia, física e química. Então, de 18 pontos, é interessante que eu tire a maior quantidade que eu conseguir, né? O candidato aqui, o número de pontos obtidos na prova de história. Vocês lembram lá no Cefet, lá, uma da concomitância externa lá? Depois de matemática, depois de física? Não sei se vocês repararam, estava lá, física, química e biologia. Sabe qual que era a próxima? Geografia. A história era o último critério de desempate. Aqui já é o quê? História. Então, tá vendo como é que muda de uma instituição para outra? Que bacana. O candidato com a idade mais elevada e as disposições contidas na Lei 3.184/9 de 2015, que é a questão de pessoas com algumas dependências especiais. Tá? Serão eliminados os candidatos que tiverem nota inferior ou menor ou igual a 40%. Lá era quanto? Lá? Tá vendo? Então aqui são mais tolerantes. Aqui
Vocês estão conseguindo perceber as pequenas Não, diferenças? atenção, mas aqui no caso igual, agora precisa quer dizer, aqui é um grau de dificuldade maior, né, no caso, né? Eu tenho que acertar mais questões. Aqui no caso, a pessoa com menos que 40, ela é eliminada, né? Lá é menos de 20, né? Exatamente. Ó, serão eliminados os candidatos que obtiverem nota menor ou igual a 30. Viu também como é que é diferente? Lá já era o quê? Lá cravou 20. Aqui, ó, menor ou igual a 30. Então eu tenho que o quê? Acertar mais questões. Agora aqui, ó, já é do IFMG. Tá? Aí vale para todos os IFs que eu quiser fazer prova. Processo seletivo. Aqui, ó, constituirá por 50 questões. Cefet 60, Poltec 60, mas eu tenho a questão dos pesos. E aqui já é o quê? 50 pontos, cada uma vale 1 ponto. Tá? Sendo 15 de português, 15 de matemática, 10 de ciências da natureza. Aí aqui eu não tenho como afirmar, porque aqui todo ano muda. Quantas que são de biologia, quantas que são de química, quantas que são de física, porque são 10, né? 10 para 3, 9. Então, uma vai ter o quê? Todo ano vai variar ali. Um ano vai ter 4 de biologia, outro vai ter 4 de química, e por aí vai afora. Tá? E 10 questões de ciências humanas, que é geografia e história. Aí 5 para cada uma. A matriz de referência para a elaboração da prova é o conteúdo básico, né? O currículo básico comum do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, está lá nas leis de diretrizes básicas da educação. E o candidato que obtiver nota 0 em qualquer uma das áreas do conhecimento vai estar o quê? Automaticamente eliminado. A classificação final dos candidatos, ela será por ordem decrescente do total de pontos obtidos, até o número limite de vagas oferecidas pelo curso, né? Então, eu tenho lá 25 vagas. Então, se eu ficar até a ordem 25 decrescente, se eu for o candidato número 25, eu estou dentro. Se eu for o 26 para baixo, eu já estou o quê? Nas listas de espera, tá? Havendo empate na nota final dos candidatos, será levado os seguintes critérios: maior nota em língua portuguesa, maior nota em matemática, maior nota na área de ciências, aí soma-se, né, os resultados lá de biologia, física e química, e maior nota na área de ciências humanas. E aqui, olha lá, ó, o Colune, olha só para vocês verem que coisa interessante que não tinha aparecido até agora. As provas serão realizadas em Viçosa. Aqui eu coloquei aqui, que é do último edital, tá? Em 2 de dezembro de 2018, de 8 às 13, duração de 5 horas, conforme esse aqui. Ó, português, 10 questões, matemática, 10, língua inglesa, 2, ciências, 8, aí entra naquele negócio de biologia, física e química e tal. Varia também, né? Cada ano vai dar uma mudadinha na quantidade de questões para cada. Geografia, 4, história, 4, e aqui, olha lá, ó, redação. Então, a redação, olha lá, ó, olha o peso, o total de pontos da redação, 15 pontos. Então, lá no Colune, o meu total de pontos é o quê? 73 pontos, tá? Então, lá, ó, olha alguma outra coisa interessante também que não tinha nos outros lugares. Caso a nota do candidato, depois de concedido o bônus, supere a pontuação máxima da prova de produção textual, essa nota será necessariamente igual a 15 pontos. Porque lá tem um sistema de classificação, igual, por exemplo, alunos de baixa renda. Eles vão lá e ganham um bônus na prova. Então, cada questão dele, por exemplo, vale 0,1 a mais do que o das outras pessoas. Pessoa que estudou a vida inteira em escola pública. Aí já é o quê? Um outro tipo de bônus. Então, para cada modalidade que eles oferecem, eu tenho um bônus. Que aqui nos outros lugares não tem bônus nenhum, tá? É só a quantidade de vagas. Os candidatos serão classificados dentro do número máximo de vagas previstas
E ocorrendo empate, terá prioridade o candidato que apresentar menor amplitude de variação de pontos alcançados na prova, pela medida do desvio padrão. Isso aí depois o chefe aqui, o Eduardo, ele pode até contar um pouquinho para vocês, uma coisa mais interessante. E persistindo o empate, será classificado o candidato que obtiver maior número de pontos na prova de português e redação. Não tem mais nada com o resto. E o último aqui, ó, é o CEDAF, que ele também usa a questão do quê? Dos pesos. Olha lá para vocês verem aqui, olha. Língua portuguesa, 10 com peso 2,5. Matemática, 10 com peso 2,5. Olha aqui, ó. Ciências, 10 com peso 3. Então, eu tenho que o quê? Assim como no Cefet, eu tenho que arrebentar nas ciências, que ela tem o maior peso. Tá? Geografia, peso 2 e história, peso 2. Olha lá, ó. O rendimento mínimo necessário para a classificação será de 35% do total de pontos. A quantidade de questões acertadas em cada disciplina será multiplicado pelo seu peso. Então, se eu acertei 5, por exemplo, é 5 em português é 5 vezes 2,5. Isso vai ser o quê? A minha nota final. Caso haja empate, será classificado o candidato que obtiver maior número de pontos em matemática, mesmo com peso 2,5, ciências, obviamente, que tem o maior peso, português, geografia e história nessa ordem. Persistindo o empate, aí vai ser o quê? O candidato que apresentar uma menor variação de pontos, tá? E, obviamente, persistindo no empate é aquela mesma história do quê? Do candidato mais velho. Tá? E aqui, ó, eu coloquei aqui só para vocês verem que realmente o que a gente está falando aqui para vocês aqui não é bobagem. Realmente dá resultado. As nossas turmas são pequenas, a gente tem aí 12, 15, 20 alunos, a gente tem resultado. Porque aqui foram várias pessoas aqui que passaram esse ano, por exemplo, aqui cada um passou no lugar, uns passaram no IF, outros passaram no Cefet, teve gente que conseguiu passar em 2 lugares, teve gente que conseguiu passar no Cefet e no IF. Então, além de tudo que a gente está falando aqui, o Eduardo vai falar, para mostrar para vocês que não é só o blá blá blá. Então, também é o quê? Mostrar que todo o estudo que tem por trás disso tudo que a gente fala, dá o quê? Resultado. A gente não está atrás do resultado? E o resultado de todos, que eu espero de todos vocês, é o quê? A aprovação. Né? Alguma dúvida? Tranquilo? Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, vergonha rápida, tá? A minha rapidinho. Eu sei que já passou já o horário aqui já, tem um jovem que foi um furão aqui da palestra. Ele se delongou muito mais. Ô, gente, então eu sou o Eduardo, vocês sabem, né? Eu que sou professor de matemática aqui. E vamos falar aqui sobre a prova de matemática, que o pessoal fala que o grande vilão das provas não é só matemática, o grande vilão, não é? A gente tem outras disciplinas também que são importantes também, né? Mas muita gente não gosta de matemática, né? Mas o Jota falou sobre isso também, a questão de como estudar, aquela história toda, mas o grande problema que o aluno normalmente tem com a matemática, não são todos, é uma parte, não é? É a questão de, muitas vezes, o aluno tem um professor que, na vida acadêmica dele, que ele não gosta do professor, aí tem a birra, né? Forma um bloqueio. Agora, quando tem um professor que ele é um professor que sabe ensinar, né? Mesmo que você não seja muito professor na matemática, a gente tende a ter um desempenho melhor, não é verdade? Não é? Então, eu acho que é importante o professor ser bom, ser agradável, didático, para o aluno poder prosperar na matemática, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, que é o seguinte, como que é a estatística da distribuição de conteúdos nas provas do CEPET, COPEC, Colune e FMG. Aí, depois eu preparo para você, né, que o seu cara vai imitar, né? Mas